Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações em Cristo do presidente da Convenção ACADESO, pastor Arnaldo Candeias. Também saudações de todos os membros da mesa diretora. Eu quero aproveitar o ensejo e enviar saudações em Cristo do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje, ela tem por tema: a igreja tem uma organização. A igreja tem uma organização. O texto áureo fala-nos da seguinte forma: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, e o versículo 5. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual, ao mesmo tempo, uma organização. A leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 1, versículo de 1 até o versículo 9. Indo aqui para a lição desta aula maravilhosa, eu gostei como o comentarista, o pastor Ezequias, ele faz a introdução dessa matéria. E ele diz que a igreja do Senhor, ela é um organismo vivo, mas ela, por outro lado, ela é também uma organização, uma assembleia. Esse termo, assembleia, ajuntamento, organização, como instituição, ela é vista desde o Antigo Testamento. Essa organização do povo de Deus. Deus, ele organizou o seu povo. O povo de Deus não é um povo que anda à deriva. Não. Existe uma organização, sempre houve, desde o Antigo Testamento. Aqui, no ponto 1 da lição, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Tito, ele era um pastor que ajudava o apóstolo Paulo nas expansões do reino de Deus, implantando igrejas. A igreja na ilha de Creta, ela já estava estabelecida, mas as coisas desandaram ali. E aí, Paulo envia um obreiro, além de competente, também um obreiro da sua alta confiança. E ele deixa Tito lá, pastoreando aquele rebanho, e ele orienta que ele colocasse em ordem as coisas que estavam em desordem. Obviamente, quando colocamos alguém para colocar em ordem alguma coisa, significa que as coisas não estão bem. E foi exatamente isso que Paulo faz, colocando Tito ali. Tito, ele é chamado pelo apóstolo Paulo em Tito 1 e 4 como filho, meu verdadeiro filho, expressão usada apenas para Tito e Timóteo, pelo apóstolo Paulo. Trata-se de obreiros que foram preparados, treinados, ensinados, educados, capacitados pelo apóstolo Paulo. Paulo treinou esses obreiros e agora Paulo chama de meus verdadeiros filhos na fé. Antes da gente entrar no assunto exatamente do tema da nossa lição, que é a igreja tem uma organização, uma estrutura organizacional, antes de entrarmos nesse tema exatamente, vale a pena falar um pouquinho do segundo subponto da lição, do ponto 1, segundo subponto, que fala assim: o pastor de Creta. No versículo 5 de Tito 1, Paulo coloca Tito ali como um pastor e fala: olha,
que você coloque em ordem as coisas aí e que você estabeleça presbíteros de cidade em cidade. Bem, gente, biblicamente falando, existe uma diferença entre o presbítero nas organizações, nas igrejas, por exemplo, Assembleia e outras igrejas. Então, tem o presbítero ali, mas dentro das organizações, e tem o presbítero na Bíblia. Porque nem sempre o presbítero, biblicamente falando, é o presbítero que se usa nas igrejas, entende? Então, pela Bíblia, três títulos, eles são sinônimos. Sinônimos. O que é sinônimo? Igual. 3 títulos são sinônimos. Em Atos, capítulo 20, Atos 20, no versículo de número 17, Paulo fala assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Há traduções que falam assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros. Por quê? A palavra ancião aqui no grego é a palavra presbiteroi, que significa presbítero. Então, de Mileto, mandei chamar uns presbíteros. Os presbíteros da igreja. Bem, e aí, ao logo que chegaram junto dele, versículo 18, disse-lhes: vós bem sabeis, e Paulo começa a falar com os presbíteros naquela reunião. E Paulo vai falando, e chega até o versículo 28. Paulo orientando o mesmo grupo. Os presbíteros vêm, agora eles estão sentados, estão reunidos, e Paulo está se dirigindo a eles: olha, presbíteros, e tal, estou falando com vocês, e tal, vai falando. Lá pelas tantas, Paulo falando com aquele mesmo grupo. Paulo fala assim, versículo 28, olhai por vós, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ué, não é presbítero? Como é que agora é bispo? Então, esse título de presbítero, ele é mesma coisa que bispo, biblicamente falando. Bispos. Aí ele continua: que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Veja, quem apacenta é o quê? Pastor. Então, esses 3 títulos, presbítero, bispo e pastor, eles estão no mesmo nível hierárquico no Novo Testamento. Um bispo não é mais do que o pastor. Ai, está conosco o bispo fulano. Que ele seria mais do que pastor. Isso não é bíblico. Biblicamente, não se fundamenta isso. Tá? Muito bem. E o pastor também não é mais do que o bispo, nem menos do que o bispo, e nem mais do que o presbítero. Biblicamente, esses títulos, eles são sinônimos. Agora veja, na declaração de fé, este livrinho, na declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 138, aqui fala do presbítero, mas é o presbítero dentro da instituição organizacional das Assembleias de Deus. Aí diz aqui, ó, página 138, lá em cima. Os presbíteros são auxiliares dos pastores. Eles constituem o corpo auxiliar do governo da igreja, debaixo da presidência de um pastor. Então, a declaração de fé diz que o presbítero é um pastor auxiliar. Ele pode pregar, ele pode ministrar uma ceia, ele pode fazer um casamento, desde que autorizado pelo pastor presidente, porque ele é um pastor auxiliar. Isto dentro da organização das Assembleias de Deus. Já biblicamente, pastor, bispo e presbítero são títulos sinônimos. Ok? Então, isto dito, Paulo, que tinha Tito como pastor, falou: olha, ô Tito, você agora, você vai estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Ou seja, esses presbíteros, eles eram obreiros auxiliares. Ele estaria auxiliando o apóstolo Paulo, auxiliando o pastor Tito. Tito estava presidindo a igreja de Creta, e agora os presbíteros iam auxiliá-los
nas cidades, desenvolvendo assim uma função pastoral em cada cidade, em cada igreja, ajudando o pastor presidente. Ok? Então seria exatamente isto. Indo para o segundo ponto da nossa lição. A institucionalidade bíblica da igreja. A instrução paulina. Paulo, no Novo Testamento, Paulo aqui no Novo Testamento explica que é necessário que tenha uma instituição onde as pessoas se reúnem para resolver situações de forma organizada, né? E depois, o subponto 3 do ponto 2 está assim, organização. Então, Paulo, ele começa a orientar os irmãos, a igreja, para que organizasse. Olha, eu te coloquei em Creta, para que de cidade em cidade você estabelecesse presbíteros na igreja. Ele está orientando como que a instituição, agora a igreja, vai funcionar, tá? A igreja enquanto instituição. A igreja de Cristo, ela é um organismo, em primeiro lugar, ela é um organismo, ela é um corpo espiritual, que não necessariamente depende da organização, da instituição. Ele é um organismo vivo. Quem é o cabeça desse organismo? Cristo. Cristo Jesus. Quem é o corpo? Somos nós, os membros. Jesus, ele é a cabeça desse corpo. E nós estamos ligados nesse corpo enquanto andarmos irrepreensivelmente. Porque ao pecar, o pecado nos separa desse corpo. Por isso que a pessoa que peca, ela precisa confessar, deixar o pecado, porque senão ela mesma já se corta do corpo de Cristo. Ou ela se torna ali, como Paulo orienta também em 1 Coríntios, uma massa de fermento levedada que contamina todo o restante da massa. Às vezes o culto está frio. É alguém que está fazendo parte do corpo, está em pecado escondido dentro da igreja, dentro ali tanto do organismo, infecciona o organismo, como também a organização, ela é afetada. A organização e o organismo são dois elementos que eles andam juntos, embora a igreja, enquanto organismo vivo de Cristo, é superior. É superior. Agora, a instituição, a organização, tem que ter a instituição organizada. Tem que ter uma instituição organizada. Veja, eu falei que desde o Antigo Testamento isso é uma realidade. O povo de Deus sempre foi organizado. Quer ver? Em Êxodo, no capítulo 25, Deus mandou que se organizasse o seu povo. E em Êxodo 25, Deus mandou, pode-se ler aqui em Êxodo 25, Deus mandou que reunisse o povo, tirasse uma oferta, a oferta deveria ser voluntária, e construísse uma casa de culto, construísse a tenda do tabernáculo, o lugar de culto, aquela casa. O povo deveria sair das suas próprias tendas e para reunir na casa de oração, na congregação. É a mesma palavra hebraica, congregação, para assembleia. Assembleia, reunião. Congregação, tá? E ali o povo tinha que sair das casas e reunir, desde o Antigo Testamento. Por isso é tão herético, é tão maligno, é tão diabólico a pessoa ficar desigrejado. Ficar, eu cultuo em casa mesmo. A pessoa que pensa isso está dando ouvido a Satanás. Está sendo um alvo do diabo e seus demônios. Por quê? Porque o povo de Deus nunca ficou reunido em casa. Em nenhum tempo da história bíblica. Você pode ler de Gênesis Apocalipse, você vai ver Deus mandando construir, Êxodo 25, um tabernáculo
para que o povo reunisse. Mais tarde, Deus orienta Salomão para construir o templo. Então, quando chegamos em Atos, capítulo 2, olha só como é que esse assunto é importante. E é bíblico, tá? Olha como esse assunto é importante e é bíblico. Atos 42. Atos 42, versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, ou seja, a reunião, a assembleia, a congregação, aqueles que haviam de se salvar. Agora, observa bem. Olha só o versículo 44. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E perseverava aí 46. Todos os dias no templo. Quer dizer, eles saíam de casa. Eles iam para o templo, tá? Eles se reuniam. E agora de casa em casa eles partiam o pão, ajudando uns aos outros. Mas estavam reunidos no templo, louvando a Deus. Ou seja, cultuando no templo. Caindo na graça de todo o povo. E cada dia o Senhor ia acrescentando. Então, note que tanto organização como organismo vivo, pastor, calma. Organismo é o quê? O organismo são todos os salvos de todas as igrejas, batistas, Deus é amor, assembleia, presbitério, todos os salvos em todo o mundo, na Coreia, no Japão, na Argentina, no Araguai, Uruguai, enfim, todos os lugares, todos os continentes, onde tiver um salvo, esse salvo ele pertence ao organismo vivo que é o corpo, que é a igreja de Cristo. Muito bem. Agora, esse organismo, ele funciona. E para ele funcionar, ele se reúne em pequenas organizações, pequenas igrejas, tá? Pequenas igrejas, eles se reúnem. E essa igreja, ela tem uma organização. Olha aqui, olhando para Atos, está escrito às vezes 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Então havia os apóstolos que orientavam as coisas, havia uma organização, havia, olha só, a ponto de quando chega em Atos capítulo 6, só para ter uma ideia, que a organização era necessária, diz assim Atos 6, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, dos salvos, dos crentes, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Estava faltando comida para as coitadinhas das viúvas. Aí, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. O que é isso? Não é razoável. Isso é organização. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Note aqui, eles aqui percebendo uma atividade, uma necessidade, a liderança reuniu. Ele falou, agora nós vamos constituir obreiros para resolver essa situação. Agora, esses obreiros terão critérios, serão homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, pessoas que tinham sabedoria. Agora, e eles foram, e aqui ó, versículo 5, este parecer contentou a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, e Prócolo, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, o prosélito de Antioquia, e apresentaram ante os apóstolos, e eles orando impuseram sobre ele as mãos. E agora, ó, crescia a palavra e se multiplicava. Por quê? Porque havia organização. Eles constituíram, tinha liderança, os apóstolos. Agora,
eles precisaram estabelecer mais obreiros e eles colocaram critérios. O que é isso? Isso é uma organização. A igreja, ela não trabalha e nem cresce desorganizada. Tem que ter uma organização. Questão atual, que é o último tópico da nossa lição. Organização e organismo. Bom, já expliquei o que é organismo. Agora, a organização. A organização, como o próprio nome fala, vai precisar de ter um nome. Vai precisar de comprar um terreno, de construir um templo. Para isso, tem que registrar em cartório. Tem que ter agora um CNPJ. Tem que ter um estatuto. Tem que ter uma ata. Agora tem que ter um secretário, um tesoureiro, comissão de contas. Isso tudo faz parte da organização. Tem que ter um nome. Aí vai, Assembleia de Deus, Batista. Para que serve isso? Isso agora é a organização. Aqui na terra. Tem que ter. Porque senão você não consegue ter um templo. Senão você não consegue. Tem que ter uma energia para ligar a luz, uma guitarra. Então, tem que organizar. Aí tem que ter a instituição, tem que ter um nome, tem que ter um presidente. Então, é necessário que haja, para que haja crescimento. Crescimento. Então, o que é que acontece nos dias atuais? Como tem aqui, na experiência pentecostal. Na experiência pentecostal, aqui no movimento holinês, conhecido como movimento da santidade, tá? Também temos um irmão chamado aqui Charles Fox Parham. Parham, ele era obreiro de uma igreja lá nos Estados Unidos, porém, ele era contra essa questão denominacional, essa questão de organização. Até hoje, parece que tem aí um grupo, né, chamado de irmãos. Irmãos. Eles têm pastores, eles têm diácono, presbítero e tal. Eles se reúnem nas casas. Não tem uma instituição. Não tem uma organização registrada com uma placa. Eles chamam as pessoas de irmãos. E nem intitulam-se de pastores, embora a pessoa tenha um líder que exerce a função pastoral, mas eles não chamam um ou outro de pastor. E eles são contra ter um templo. São contra. Porém, essa proposta desses amados irmãos, que são irmãos em Cristo, eles apenas se equivocam, porque eles são contra o templo, mas no Novo Testamento, a Bíblia é clara a dizer que eles se reuniam no templo. Aqui, ó, Atos 2 e versículo 46. E perseverando unânime todos os dias no templo. Então, a igreja primitiva, os apóstolos de Jesus Cristo, eles são exemplo. Então, eles reuniam no templo. Então, ter um templo, comprar um templo, ter uma instituição, ter um CNPJ, não é errado. Porém, Parham e outros irmãos complexados com alguns escândalos, porque há pessoas, há obreiros menos sérios, tem obreiro que é pilantra mesmo, que é ladrão, às vezes até adúltero, sem vergonha, que está na frente da igreja em pecado. Agora, porque alguém é um canalha, desculpa a força de expressão, não significa dizer que a obra de Deus tem que sofrer prejuízo por causa desses mau caráter. Esses têm que ser retirados. Tem que ser retirados e colocados à frente da igreja, da instituição, homens de Deus, homens sérios, consagrados, neutros, homens que pensam na obra acima deles. Porque o que tem de obreiro, que em primeiro lugar está ele, e depois, se sobrar, que é a igreja, né? Então, isso é um usurpador. Esse elemento não é digno de apacentar a noiva do Cordeiro, a pessoa que pensa só nele. Não. Jesus deu a vida pela igreja. Jesus deu a vida pela igreja. E os obreiros sérios, vocacionados, quando nós lemos a história das convenções, das Assembleias de Deus, nós lemos as biografias de alguns generais. Eles deram a vida pela igreja. Morreram pobres. Alguns não tinham nem casa para morar.
mas apacentava o rebanho de Deus com seriedade, com a graça de Deus e a unção do Senhor nas suas vidas, com tanta seriedade, com zelo, pagando até, sofrendo até na sua própria carne, mas obreiros sérios e consagrados a Deus. Pastor, o que faz falta hoje é esse tipo de obreiro. Pessoas que são capazes de dar a sua própria vida pela igreja de Cristo. Pessoas que são responsáveis e trabalham na igreja com afinco, com zelo, com amor, com verdade, com justiça, com transparência, com zelo pela palavra de Deus. E o perfil desse companheiro, eu encerro, voltando aqui ao texto da leitura bíblica em classe, que Paulo citou o perfil desses obreiros. Paulo disse no versículo 5, por esta causa eu te deixei em Creta, para que colocasse em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero como eu te mandei. Aí ele fala aqui, ó, versículo 6, aquele que foi irrepreensível, olha só como é que a peneira é fina. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, crentes, tá? Que não possam ser acusados de dissolução. E depois versículo 7, convém que o bispo, está falando aqui do presbítero, seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus. A palavra dispenseiro significa aquele que governa a casa de Deus, não soberbo, tá vendo? Nem iracundo, aquele cara fechado, mal-humorado, nem dado ao vinho, olha, nem espancador, não pode ser violento, nem cobiçoso de torpe ganância, aquela pessoa em busca de títulos, ganancioso, até por dinheiro, por status, por fama, e não cuida do rebanho do Senhor, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, tá vendo? Temperante, camarada de temperamento equilibrado, retendo firme a fiel palavra, quer dizer, reter aquele que absorve a palavra, que é conforme a doutrina, e que seja poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina, para convencer contradizente. Amigo, o perfil do obreiro que Paulo está falando com Timóteo, homem, ele usa aqui, poderoso na escritura, tão poderoso, a ponto de convencer contradizente. Sabe o que é contradizente? Ateu. Alguém que enfrenta os filósofos, doutores, enfrenta e os convence, conhece tanto que quando ele pega a palavra, as pessoas até tremem, porque é alguém que tem conhecimento da palavra profundo. A Bíblia usa o termo que seja, versículo 9, poderoso. A palavra poderoso aqui no grego é o verbo dunatos, que vem de dunamis, dunatos, que significa forte, poderoso, muito capaz, eficiente. Que seja poderoso, forte na palavra, poderoso na palavra, muito capaz e eficiente. Esse é o perfil do obreiro que deve estar à frente da organização. Às vezes, organizações estão com obreiros medianos, fracos na palavra, que também não são homens santos, piedosos. Você não os vê nas orações, nas consagrações, não enfrentam debates bíblicos porque não têm conhecimento à altura para isso, são fracos. Suas famílias não são exemplos, não deveriam estar à frente do rebanho do Senhor, porque não é o perfil que Paulo fala para poder governar a igreja de Deus. Não podem nem ser presbíteros de cidade em cidade, como Paulo orienta. Mas existem muitos obreiros sérios, consagrados, sim, são homens que são, como diz aqui, dispenseiros, que governam bem a casa de Deus. Esse sim, pode estar à frente da organização e automaticamente inseridos no organismo vivo que é a igreja no mundo todo. E assim sendo,
Que Deus nos abençoe. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Se você gostou dessa aula, por favor, dê o seu like, comente aí, que toda vez que você der um like e comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e manda para milhares e milhares de pessoas. Que Deus te abençoe.